pergunta. Você já encontrou o absurdo? Opa! Se eu já encontrei o absurdo? Eu acho que eu encontrei o absurdo logo que eu me dei por gente. Bom, eu acho que já encontrei o absurdo algumas vezes. Todo dia eu encontro algum absurdo. Acho que faz muito tempo que vivemos tempos absurdos. Eu acho que todo ser humano se dá conta do absurdo assim que se conhece um pouquinho mais, porque estar no mundo é lidar com o absurdo. E eu achei massa quando veio o convite e quando eu ouvi as músicas e as letras e fiquei pensando nisso, em como a gente precisa aprender a lidar com o mundo que não tem sentido e a princípio dá medo, mas depois que a gente aceita, a gente passa a olhar as coisas de um jeito diferente. O Rodrigo, ele falou desses sambas que ele estava fazendo com o Nuno ainda no ano passado. Eu fiquei super curiosa. Ele deu esse mote aí, né? Que os sambas partiam da história do mito de Sísifo, do Camus. E aí, Camus é um autor que eu sempre gostei pra caramba, mas esse livro justamente eu não conhecia. Eu tinha lido A Queda, o Estrangeiro, A Peste, e esse eu não conhecia. E aí fui atrás de ler o livro e fiquei muito... Por um tempo o livro virou meio meu livro de cabeceira, assim, minha bíblia. Toda vez eu abria meio em xingue, assim, você abria o que o mito de Sísifo tem pra dizer pra mim hoje. É um livro que trata dessa teoria do absurdo. Ele usa o livro, né, esse capítulo do mito de Sísifo, que é um mito grego, para ilustrar um pouco esse encontro do indivíduo com o absurdo, que seria a princípio a falta de sentido da vida. Quando você se depara com a falta de sentido, assim, propriamente dita, de uma maneira profunda, e isso de alguma maneira te abala e te tira um pouco a sua energia, te deixa um pouco apático em relação à vida, né? Então, quando eu li o livro, na verdade, o que eu fiz foi identificar um monte de sintomas que eu já vinha sentindo assim, na minha própria vida. E acho que me ajudou de alguma maneira a não me sentir isolado, sozinho nesse sentimento absurdo, né? Me fez ver que todo mundo sente isso de alguma maneira ou em algum momento da vida. Então foi um impacto forte para mim, assim. Eu quis fazer algumas canções para me lembrar justamente dessa sensação. Porque ao mesmo tempo que o livro me provocou esse impacto de me deparar com as minhas questões, também me causou essa sensação de que eu não estava sozinho. Eu me senti realmente fazendo parte de uma humanidade, e essa humanidade toda, de alguma maneira, deveria passar por essa sensação, deveria sentir essa sensação em algum dia. Enfim, aí fiz as canções e tal, comecei a fazer, e um dia eu conversei com o Nuno sobre o livro, que eu estava fazendo uns sambas e já tinha feito algumas melodias, mas não tinha feito letra ainda, né? E ele comentou que tinha lido o livro também, e que inclusive tinha lido outros autores que falavam do absurdo de uma outra maneira, inclusive. Falou do Beckett também, me indicou uns livros do Beckett para ler. Enfim, eu convidei ele para fazer as letras do absurdo, porque eu senti que ele teria essa profundidade para falar do assunto e ao mesmo tempo de uma maneira livre, porque o Nuno ele é muito livre nas letras, né? E aí o mais legal é que quando as letras do Nuno chegaram, não era uma coisa ilustrativa ou descritiva do que é o mito, do que são as questões que o Camus coloca ali. É bem uma coisa abrangente, são imagens, são sensações, tudo meio misturado, assim, que é bem a sensação do mito de Sísifo de um jeito artístico, de um jeito poético colocado ali, né? Então eu fiquei muito apaixonada pelos sambas todos, e cada um que chegava era uma alegria, assim, de desvendar e descobrir o jeito de cantar e tal.
E deu a sorte de logo no início do ano a gente ter um show para fazer. Eu convidei o Rodrigo para fazer comigo um show lá no Bar Semente, no Rio de Janeiro. Aí foi meio irônico até, né? Meio absurdo fazer os sambas do absurdo justamente no Bar Semente, que é um bar conhecido no Rio de Janeiro pelos sambas tradicionais e tal. E a gente vinha com essa proposta de um samba meio deslocado, digamos assim, né? E aí o Gui chegou para acrescentar mais absurdo na história e ficou mais divertido ainda. Isso que eu tentei fazer quando o Rodrigo me chamou, olhar os sambas de um jeito diferente, pensar os arranjos também dessa forma, de não ser uma coisa tradicional e ser um absurdo dentro do absurdo. Hein? E, enfim, são dois artistas que eu admiro e acho que eles têm essa questão, tanto quanto o Nuno, de lidar com o absurdo. Eu vejo na obra de cada um, no trabalho de cada um, uma coisa existencial, na interpretação da Jussara, ou nas letras do Gui no trabalho dele. E o próprio Nuno também tem uma maneira de lidar com essa coisa do mito, né? As letras dele são muito simbólicas e numa única frase ele encerra muito significado, né? Enfim, acho que são pessoas absurdas e que lidam com o absurdo de uma maneira também. E a gente formou esse grupo para falar disso e para transformar isso num disco, assim. E é isso. Sambas do absurdo. Uou! Temos